bola, o Brasil partindo, contra-ataque, pintou, vai Love, é sua Love, chegando pra marcar, pra bater a bola, Caros amigos do Centro Dom Bosco, sejam bem-vindos mais uma vez ao Chave Católica. Eu sou Luciano Pires e hoje os convido a tratarmos do tema: a masculinidade contemporânea é tóxica? Nos últimos dias, as histórias de dois jogadores brasileiros, estrelas do futebol mundial, cruzaram-se nos meios de comunicação, ambas em razão de escândalos sexuais, fornecendo ainda mais elementos para o que se convencionou chamar de cultura do estupro nas plataformas progressistas. A gente está falando do Daniel Alves na Espanha, do Robinho na Itália. O judiciário lá fora também tem um viés preconceituoso, machista, de não levar em consideração alegações que são feitas por partes femininas, né, por mulheres, até em situações como esta, em que o crime é sexual. Daniel Alves e Robinho atuaram juntos na seleção brasileira de 2006 a 2017, período em que conquistaram a Copa América e a Copa das Confederações. Tais conquistas, porém, submergem agora sob condenações relativas a crimes de abuso sexual. Daniel Alves teve sua condenação à prisão em primeira instância convertida em fiança no valor de 1 milhão de euros pela Justiça de Barcelona, cidade espanhola em que, segundo a acusação, o jogador teria forçado relações sexuais com uma mulher no banheiro da área VIP de uma casa noturna em dezembro de 2022. A conversão da pena de prisão em fiança gerou revolta no universo feminista, pela suposta mensagem implícita de que a justiça estaria estabelecendo um preço a partir do qual seria permitido o estupro de mulheres. Do ponto de vista das mulheres mesmo, né? Trouxe aqui o desabafo da Gleisi Hoffmann. Muitas mulheres estão indo para as redes sociais indignadas com essa notícia de que, porque ele tem dinheiro, muito dinheiro, ou ajuda de quem tem muito dinheiro, ele vai conseguir a liberdade. No mesmo dia em que se determinava a fiança para Daniel Alves, em Barcelona, o Superior Tribunal de Justiça brasileiro emitia para o jogador Robinho, que já tinha sido condenado na Itália, a condenação a 9 anos de prisão, sob a acusação de ter participado do estupro coletivo de uma mulher em janeiro de 2013, na cidade italiana de Milão. Até o momento desta nossa apuração, constava a informação de que Robinho já estava cumprindo a pena em uma penitenciária no interior de São Paulo. Os dois casos têm sido unidos e capitalizados na mídia em favor da campanha contra o que o progressismo denomina masculinidade tóxica, isto é, um modo masculino e contemporâneo de ser, marcado por um conjunto de atitudes comportamentais opressoras e supostamente antiquadas, insensível à condição feminina e que, promovendo a denominada cultura do estupro, vale-se cada vez mais da mulher como objeto de satisfação sexual abusiva e descartável. Tais alegações se apoiam na suposta constatação de que os casos de violência contra a mulher não param de crescer nos últimos 50 ou 60 anos. Curiosamente, também há poucos dias a comentarista norte-americana Candace Owens ganhou a internet por conta de sua demissão do canal conservador Daily Wire. O motivo? O pretenso antissemitismo implicado na expressão Christ is King, Cristo é Rei, algo aparentemente intolerável na empresa que tem Ben Shapiro como seu cofundador. Mesmo não sendo católica, Candace Owens foi não só penitenciada por proclamar o reinado social de Cristo, mas, o que é ainda pior, foi hostilizada nas redes por católicos em plena Semana Santa, por defender o que a Igreja sempre ensinou e deveria estar na ordem do dia de todo mundo católico. What has happened is we've essentially lost our Catholic identity. And the reaction, the fallout to what's happened to Candace Owens now, who's not even a Catholic, what's happening to her is interesting on several levels. It's interesting to me that the woman, the black woman, getting shafted like she is right now, apparently that's no problem all of a sudden. Where are the feminists? Where are the defenders of Candace Owens? A woman who was like 8 months pregnant when this began, when people started going after her, including her own employers, a bunch of white men. But all that's off the table now, I guess, right?
Because Candace Owens, she said something wrong. She got fired from the Daily Wire because, why? Because she proclaimed, this is where I just can't even believe that we have to do this. She proclaimed the social kingship of Jesus Christ in the open forum. And to do so now is anti-Semitic. The problem that I have are the Christians, are the Catholics, who are lining up to throw this woman under the bus. E o que as condenações por abuso sexual de Robinho e Daniel Alves têm a ver com o caso de Candace Owens? Mas, haveria algum nexo entre a alegada masculinidade tóxica dos dias atuais e a negação, mesmo entre católicos, de que Cristo é rei não só do céu, mas de todos os corações, de todas as nações e de todo o universo? Antes de mais nada, e um pouco na contramão de uma certa reação que se diz anti-esquerdista, devemos afirmar que, embora recusemos o neologismo revolucionário feminicídio, sim, o universo feminista está certo ao apontar que a violência contra a mulher escalou nas últimas décadas. Fato apontado por inúmeras pesquisas e absolutamente previsível a partir do que mais adiante vamos expor. O problema não está nessa afirmação, ainda que os números sejam por vezes manipulados e amplificados pela militância feminista para fins de proselitismo, mas na proposição errônea de que, para enfrentar o problema, deve-se trabalhar ainda mais pela emancipação da mulher em relação ao homem. Retomemos então o que dizíamos sobre qual seria o nexo entre a degeneração da masculinidade contemporânea e o rechaço à realeza social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Para tanto, e como sempre temos feito, recorramos ao magistério de sempre da Santa Igreja. Neste caso, vejamos o que diz o Papa Pio XI em sua encíclica Quas Primas, de 1925, sobre a instituição da solenidade de Cristo Rei. Em princípios do nosso pontificado, indagamos a causa íntima das calamidades que, ante os nossos olhos, avassalam o gênero humano. Ora, lembra-nos haver abertamente declarado duas coisas. Uma, que esta inundação de males sobre o universo provém de terem a maior parte dos homens afastado, assim da vida particular como da vida pública, Jesus Cristo e sua lei sacrossanta. A outra, que inútil era esperar paz duradoura entre os povos, enquanto os indivíduos e as nações recusassem reconhecer e proclamar a soberania de nosso Salvador. E por isso, depois de afirmarmos que se deve procurar a paz de Cristo no reino de Cristo, manifestamos que era intenção nossa trabalhar para este fim. No reino de Cristo, dizíamos, porque para restabelecer e confirmar a paz, outro meio mais eficiente não encontrávamos do que reconhecer a soberania de nosso Senhor. Assim, pois, a realeza de nosso Redentor abraça a totalidade dos homens. Sobre este ponto, de muito bom grado fazemos nossas as palavras de nosso predecessor Leão XIII. Não neguem, pois, os homens de governo dar, em seu nome pessoal e no de seus povos, públicas homenagens de veneração e de obediência ao Império de Cristo, se querem conservar incólume a sua autoridade e promover a felicidade e a prosperidade da pátria. Ou seja, em pleno período entre duas guerras mundiais, quando o Ocidente, moral e espiritualmente enfraquecido pelo veneno maçônico da democracia liberal e laicista, via-se disputado entre o nacional-socialismo de um lado e o comunismo ateu de outro, o Santo Padre emergia não para dialogar com o mundo e seu erro de restringir a realeza de Cristo ao âmbito privado das consciências, mas para reafirmar e ensinar que só na submissão dos indivíduos e dos estados à soberania de Cristo Rei é que a humanidade, incluídas as relações entre homens e mulheres, pode alcançar a paz que tanto almeja. Vejamos agora as palavras de seu predecessor, o Papa Leão XIII, a que se referiu Pio XI, publicadas em 1899 na encíclica Annum Sacrum, sobre a consagração do mundo ao Sagrado Coração de Jesus. Este testemunho universal e solene de honra e de piedade é plenamente devido a Jesus Cristo, precisamente porque Rei e Senhor de todas as coisas. Com efeito, seu império não abrange tão só as nações católicas ou os cristãos batizados, que juridicamente pertencem à Igreja, ainda quando dela separados pelo erro ou pelo cisma. Estende-se igualmente e sem exceções a todos os homens, mesmo alheios à fé cristã, de modo que o império de Jesus Cristo abarca, em todo o rigor da verdade,
o gênero humano inteiro. Aquele que o Filho unigênito do Pai tem em comum com ele a mesma natureza, resplendor da sua glória e expressão do seu ser, tem necessariamente tudo em comum com o Pai e, portanto, o pleno poder sobre todas as coisas. De fato, percebemos não só a continuidade doutrinal entre aqueles dois pontífices quanto ao reinado social de Cristo, mas também a conformidade de seu magistério com a palavra de nosso Senhor, que se apresentou a si mesmo como Rei do céu e da terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Ora, uma consequência direta da sujeição de uma nação ao reinado social de Cristo é o seu absoluto reconhecimento do matrimônio enquanto vínculo sacramental e indissolúvel entre um homem e uma mulher, bem como de sua devida abertura à vida em respeito ao 6º e ao 9º mandamentos da lei de Deus, que tratam justamente da castidade e da fidelidade conjugal. Os governantes de uma nação assim constituída teriam, então, a saúde de perceber que seu maior bem são os filhos dessa mesma nação e que estes filhos serão tanto mais promotores da prosperidade da nação, quanto mais suas famílias forem preservadas das instabilidades advindas da revolta contra as leis amorosamente instituídas por Deus, através de sua Igreja, para a paz e a felicidade do próprio gênero humano. Logo, se por um funesto desejo quisesse um governante lançar a própria nação à anarquia e à penúria, ou se, por uma cega ignorância, desejasse aos membros de sua nação a suposta felicidade geral das falsas liberdades pessoais, emancipadas das leis de Deus e da Igreja, tal governante começaria por excitar a concupiscência humana com o reconhecimento do divórcio e o incentivo à contracepção. A esse respeito, alertava-nos o mesmo Papa Leão XIII em sua encíclica Arcanum Divinae Sapientiae, de 1880, sobre o matrimônio cristão. Em verdade, é custoso ter necessidade de dizer quantas consequências funestíssimas encerra em si o divórcio, pois por seu meio tornam-se instáveis os matrimônios, diminui-se a benevolência mútua, prestam-se incitamentos perniciosos à infidelidade, causam-se prejuízos ao bem-estar e à educação dos filhos, dá-se ocasião à dissolução das sociedades domésticas, semeiam-se as sementes da discórdia entre as famílias, é diminuída e enfraquecida a dignidade das mulheres, as quais, depois de ter servido à sensualidade dos homens, correm o risco de ficar abandonadas. Alertava-nos também o já referido Papa Pio XI, desta vez em sua encíclica Casti Connubii, de 1930, também sobre o matrimônio cristão. Os mesmos mestres do erro, que por escritos e por palavras ofuscam a pureza da fé e da castidade conjugal, facilmente destroem a fiel e honesta sujeição da mulher ao marido. Ainda mais audazmente, muitos deles afirmam com leviandade ser ela uma indigna escravidão de um cônjuge ao outro. Defendem com arrogância certa emancipação da mulher, já alcançada ou por alcançar. Estabelecem, mais, que a mulher, de acordo com sua vontade, seja ou deva ser livre dos encargos de esposa, quer conjugais, quer maternos. Todavia, esta emancipação da mulher não é verdadeira nem é a razoável e digna liberdade que convém à cristã e nobre missão de mulher e esposa. É antes a corrupção da índole feminina e da dignidade materna e a perversão de toda a família, porquanto o marido fica privado de sua mulher, os filhos de sua mãe, a casa e toda a família de sua sempre vigilante guarda. Pelo contrário, essa falsa liberdade e essa inatural igualdade com o homem redundam em prejuízo da própria mulher, porque, se a mulher desce daquele trono real a que dentro do lar doméstico foi elevada pelo Evangelho, depressa cairá na antiga escravidão, se não aparente, certamente de fato, tornando-se, como no paganismo, mero instrumento do homem. E aqui chegamos então às consequências contemporâneas da emancipação feminina, que é também a emancipação brutalizante e tóxica do homem, bem como da dissolução familiar, profeticamente refletida no aumento da violência contra a mulher que, repetimos, o ativismo feminista não erra em apontar,
mas erra ao pretender corrigi-lo aplicando mais do mesmo veneno que o gerou. 50 anos atrás, era difícil para as mulheres separar sexualidade de maternidade. Evitar gravidez era praticamente sinônimo de abstinência sexual. Escolher o melhor momento para engravidar e o número de filhos eram decisões quase impossíveis de serem tomadas pelas mulheres. A revolução sexual feminina aconteceu quando um comprimidinho foi inventado. Em 1960, os Estados Unidos aprovaram a primeira pílula anticoncepcional, que só chegou ao Brasil em 1962. A pílula tornou possível a emancipação sexual da mulher. A mulher podia ter relações sexuais apenas por prazer e escolher quando se tornar mãe. Com isso, um leque de possibilidades se abriu: estudar, trabalhar. A independência financeira das mulheres veio logo na cola. A difusão da pílula anticoncepcional e a legalização do divórcio mundo afora, potencializadas pela pressão cultural do entretenimento de massas, como as telenovelas brasileiras, aceleraram a relativização do casamento, a liberalização sexual, a objetificação da mulher e a dissolução da complementaridade procriativa, unitiva e de ajuda mútua entre os sexos no imaginário coletivo. Não tem mais conversa, não. Tá resolvido, eu não vou mais viver nesse inferno. Vou me separar de você. Abalando profundamente a estrutura das famílias, atomizando a sociedade e, consequentemente, criando as condições sociais para a escalada de instabilidade, desarmonia, desconfiança, indiferença e, no limite, violência entre homens e mulheres. Assim, não deixa de ser curioso que a festiva revolução sexual dos anos 1960 e 1970, em que todo tipo de perversão sexual se levantou contra a opressora moral sexual católica, tenha enfim desembocado no pânico moral de um estranho neomoralismo que, embora continuando a rejeitar a mesma moral sexual católica, contraditoriamente pretende ditar regras rígidas de conduta sexual a homens e mulheres em ocasiões e ambientes desenhados para a excitação das paixões mais baixas, como se fosse possível ordenar um sujeito sem prejuízo do seu direito à desordem. Retomando a associação que fizemos minutos atrás, não há outro antídoto realmente eficaz contra a masculinidade tóxica do repaganizado homem contemporâneo, senão o reinado social de Cristo. Mas em que pese o ensinamento de sempre da Santa Igreja a respeito do tema, uma descontinuidade ocorrida no Concílio Vaticano II, já abordado por nós em vídeos anteriores, viria a dar à realeza de Cristo um sentido diverso, como se lê no documento Gaudium et Spes, de 1965, sobre a Igreja no mundo atual, aprovado pelo Papa Paulo VI. Muitos dos nossos contemporâneos parecem temer que a íntima ligação entre a atividade humana e a religião constitua um obstáculo para a autonomia dos homens, das sociedades ou das ciências. Se por autonomia das realidades terrenas se entende que as coisas criadas e as próprias sociedades têm leis e valores próprios, que o homem irá gradualmente descobrindo, utilizando e organizando, é perfeitamente legítimo exigir tal autonomia. Para além de ser uma exigência dos homens do nosso tempo, trata-se de algo inteiramente de acordo com a vontade do Criador. Vale notar que a Espanha que condenou Daniel Alves por abuso sexual, outrora católica e unida à Igreja, foi a mesma que, por inspiração desse novo espírito de justa autonomia das realidades terrestres, recebeu do próprio Vaticano nos anos 1970 a licença para organizar-se politicamente segundo uma sã laicidade de Estado, excluindo-se, portanto, do reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Notemos também que, curiosamente, o próprio Papa Paulo VI, poucos anos após o encerramento do referido concílio, repetindo ainda o ensinamento de sempre da Santa Igreja quanto à moral sexual católica, deixou palavras proféticas, também aplicáveis ao caso dos jogadores de futebol e suas condenações na justiça, como podemos ler na encíclica Humanae Vitae, de 1968, especialmente na parte referente às graves consequências dos métodos de regulação artificial da natalidade. Os homens retos poderão convencer-se ainda mais da fundamentação da doutrina da Igreja neste campo, se quiserem refletir nas consequências dos métodos de regulação artificial da natalidade.
Considerem, antes de mais, o caminho amplo e fácil que tais métodos abririam à infidelidade conjugal e à degradação da moralidade. Não é preciso ter muita experiência para conhecer a fraqueza humana e para compreender que os homens, os jovens especialmente, tão vulneráveis neste ponto, precisam de estímulo para serem fiéis à lei moral e não se lhes deve proporcionar qualquer meio fácil para eles eludirem a sua observância. É ainda de recear que o homem, habituando-se ao uso das práticas anticoncepcionais, acabe por perder o respeito pela mulher e, sem se preocupar mais com o equilíbrio físico e psicológico dela, chegue a considerá-la como simples instrumento de prazer egoísta e não mais como a sua companheira, respeitada e amada. Enfim, caríssimos, como vimos em episódio anterior, a falsa paz em que hoje repousa este mundo funda-se silenciosamente no infanticídio, na covarde sangria de 44 milhões de crianças abortadas ao ano, descartadas como indesejáveis, consequência natural e mórbida de nossa recusa do verdadeiro amor, testemunhado na cruz da qual pendeu a salvação do mundo e em que a vida venceu definitivamente a morte. Neste tempo pascal, em que celebramos a vitoriosa ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, rezemos, trabalhemos e lutemos ainda mais para que Cristo reine de fato nos corações, nas sociedades e em todo o mundo, pois só assim se pode salvaguardar, de fato, a dignidade de todo o gênero humano, de homens e mulheres, reflexo que é da dignidade divina. Gostou deste vídeo? Então curta, comente e compartilhe. Peço também que reze por nós e se deseja contribuir para mais iniciativas como esta, acesse membros.centrodombosco.org e torne-se você também um membro patrocinador com qualquer valor mensal. Que Deus recompense imensamente a sua generosidade. Viva Cristo Rei!